Boa tarde a todos, que o céu abençoe e guarde a todos ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Desde já eu agradeço a todos que entraram agora neste momento para ouvir o nosso podcast. E hoje eu quero estar trazendo aqui uma pequena mensagem, uma mensagem de reflexão para você que está aí do outro lado, que está desanimado, que está desanimada. Quero estar trazendo uma mensagem de conforto, uma mensagem de fé. E eu já te convido a estar abrindo comigo a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, do 38 em diante, que fala sobre o gigante filisteu. Diz assim a palavra de Deus. Todos nós sabemos a história de Davi, quando foi matar o gigante filisteu. E Saul vestiu Davi de suas vestes, lhe pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus cintos e sobre suas vestes. E começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pedras bem boleadas, bonitas, e pôs-lhe um alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e que lhe levava-lhe o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vieres contra mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi e disse: mas o filisteu a Davi: vem a mim, e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. E Davi, porém, lhe disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com dados. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça e ao campo do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vive e entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo ao encontro de Davi, apressou-se Davi e correu com bate a encontrar-se com o filisteu. E Davi, em combate com o filisteu, pôs a mão no seu alforje de pastor e tomou dali uma pedra, e com a funda colocou a pedra e atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com a pedra o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi
e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou-lhe com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. A Bíblia fala nessa história sobre um gigante. Esse gigante, ele era temido porque era um grande gigante e naquela época as pessoas temiam este gigante. Mas até hoje ainda existe esse gigante na vida das pessoas hoje, no mundo atual. Aqui é uma história que fala sobre este gigante, que era um gigante valente e grande. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que esse gigante, ele tinha 3,20 metros de altura, né? E só o seu capacete pesava 7 quilos. Né? O que é que nós aprendemos aqui? Que não importa qual o tamanho da tua dificuldade, do teu problema, mesmo você sendo pequeno que nem Davi, pode vir a maior dificuldade, pode vir o maior problema, pode vir o maior gigante, você vai vencer. Porque a Bíblia também nos relata que Davi, ele falou assim, nesse capítulo aqui. Ele falou desse jeito ao gigante. Ele disse: tu vens contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos. Davi, ele confiava em Deus e ele tinha certeza, tinha fé e tinha convicção de que ele venceria aquele gigante. Tem muitas pessoas que elas só vê o tamanho dos problemas, o tamanho das dificuldades, o tamanho da situação que ela está. Essa pessoa, ela não vê o poder de Deus na vida dela. Essa pessoa, ela não vê a manifestação de Deus sobre a vida dela. Às vezes, quando nós pensamos que algo é grande, não é, porque grande mesmo só é Deus. Para aquelas pessoas daquele local, este gigante, ele era grande, grande demais, não tinha jeito, não tinha como vencer, por se achar que ele era grande demais. As pessoas, elas tinham medo de enfrentar naquela época, né? Elas tinham medo de enfrentar. Elas ficavam com medo. Ficavam com tanto medo. E quando falava-se no nome do gigante filisteu, aquelas pessoas, elas já ficavam nervosas, já ficavam preocupadas. Nós vamos falar aqui para que vocês venham entender um pouco sobre a história, né, do gigante filisteu e o que é o gigante filisteu. Naquela época em que Davi foi lutar com o gigante, ele apenas tinha 21 anos de idade, era um jovem comum daquela cidade, não era guerreiro, não sabia nada de guerra. Mas a Bíblia fala aqui no versículo que diz assim: do Senhor é a guerra. Então o Senhor ensinou a